Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre doação de bens imóveis em vida. Apresentarei 6 informações que você precisa saber antes de fazer uma doação de bens imóveis em vida. Além disso, com as informações que irei apresentar, você poderá fazer sua escolha e tomar suas decisões, sabendo exatamente o que estará fazendo. Este é um assunto muito importante e que você precisa saber com a máxima urgência para não se arrepender depois. Meu nome é Valdeir Nunes, sou advogado, faço parte de um time de advogados que atua em todo o território nacional e internacional com o objetivo de orientar e informar famílias sobre a importância do planejamento patrimonial e sucessório. A primeira informação que você precisa saber é que a doação é um dos meios de sucessão comumente utilizados, assim como o inventário e o testamento, que nós já fizemos a abordagem desses dois assuntos nos vídeos anteriores. E a segunda informação que você precisa saber é que na doação não tem o direito de se arrepender. Uma vez feita a doação, você não terá o direito de arrependimento. Se você doou o imóvel ao seu filho, a quem quer que seja, você não tem o direito de inverter essa situação novamente. A terceira informação que você precisa saber é que a doação incide imposto. E a base de cálculo desse imposto é sobre o valor de mercado do imóvel, e não sobre o valor venal que consta no IPTU. Um exemplo, se no IPTU o valor venal do imóvel é R$200 mil e o valor de mercado é R$2 milhões, o imposto incidirá sobre o valor de R$2 milhões. Quarta informação que você precisa saber. Quando você faz uma doação para um dos seus filhos ou para os seus filhos, por mais que exista uma cláusula de incomunicabilidade, se precisar vender o imóvel por qualquer motivo, o cônjuge deverá assinar, exceto no regime de separação absoluta de bens, conforme o artigo 1647 do Código Civil. A quinta informação que você precisa saber. Na vida, acontecem vários percalços. A doação seria uma boa possibilidade se não fossem os percalços que acontecem na vida real. E como exemplo, eu quero te contar um caso que aconteceu. Francisco e Rafaela, pai de 4 filhos, adquiriram muitos imóveis ao longo de suas vidas, como casas, terrenos em vários locais. E fizeram a doação com reservas de usufruto a cada um dos seus filhos. E cada um recebeu 1/4 de um dos móveis dos pais. Entre os imóveis havia um terreno que uma grande construtora se interessou e fez uma proposta excelente para a família. Era uma proposta que iria aumentar o valor do terreno em 4 vezes mais, sem contar que os pais ficariam com um apartamento e os 4 filhos receberiam também um apartamento cada. Isso seria um sonho, se não fossem os percalços que acontecem na vida real. Observe, um dos filhos do seu Francisco e dona Rafaela estava se divorciando e já não convivia com a ex-esposa há mais de 6 meses. Por serem os filhos que possuíam a nua propriedade dos imóveis, 3 filhos assinaram o contrato de permuta com os seus respectivos cônjuges. O outro filho que estava se divorciando também assinou. Então, foram ao cartório. Chegando lá, o tabelião, ao verificar os documentos, disse que estava faltando a assinatura da ex-esposa do filho que estava se divorciando. O rapaz
que estava se divorciando, explicou que na doação feita pelos pais a ele e aos seus irmãos havia uma cláusula de incomunicabilidade e que havia também uma ação de divórcio tramitando junto ao Poder Judiciário. Mas o tabelião disse que, embora constasse a cláusula de incomunicabilidade, ele não poderia lavrar a escritura para ser levada a registro sem a assinatura da ex-esposa, porque o regime de casamento deles era o regime da comunhão parcial de bens. Logo, deveria constar a assinatura da ex-esposa. Conforme nós já citamos anteriormente, o artigo 1647 do Código Civil diz o seguinte, que nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, gravar ou alienar de ônus real os bens imóveis. Ao ser procurada, e já sabendo da negociação milionária envolvida na permuta do terreno, a ex-esposa não quis assinar a escritura, sem receber um percentual correspondente ao valor do apartamento que o ex-esposo iria receber. Ao ver que a ex-esposa se recusou a assinar os documentos, o rapaz que estava se divorciando teve que propor uma ação judicial de suprimento de consentimento, que levou 6 meses para ser analisada. Nessa ação, o juiz analisa o caso concreto, verifica as prerrogativas do cônjuge e se pode ou não autorizar a conclusão da venda. Resultado, demorou 6 meses para obter uma resposta da justiça e, devido à demora, a construtora desistiu do negócio. Em resumo, a doação de bens imóveis feita em vida não tem o direito de arrependimento, incide imposto e pode acontecer alguns percalços igual a este que eu acabei de contar para você. A sexta e última informação que você precisa saber é que existe um sistema completamente lícito e que nele você continua no controle absoluto dos bens. E que em caso de doação você tem o direito de arrependimento. Esse sistema se chama holding familiar. Portanto, essas são as informações que você deve saber antes de realizar uma doação de bens imóveis em vida. E agora, você pode analisar se compensa fazer a doação de bens imóveis em vida usando o modelo de doação tradicional, assumindo os riscos que ele possui, ou utilizar o sistema de holding familiar, que é um sistema flexível, 100% confiável. Assim, você poderá fazer sua escolha, tomar suas decisões, sabendo exatamente o que estará fazendo. Peço que deixe o seu like, faça o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero ter ajudado você e sua família de alguma forma. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.